Obrigado, Guilherme. Gostaria de deixá-lo à vontade para fazer qualquer comentário inicial, por favor. Na verdade, Guilherme, você acho que já começou aí a abertura, se quiser continuar, mas eu gostaria só de agradecer a todos aí pela presença, a você e a Bianca pela organização desse evento e agradecer a todos pela presença aqui. Obrigado, Márcio. E não podemos deixar de agradecer aos nossos dois convidados, Marcelo Freire, que ele é secretário adjunto da Secretaria de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, e o Eduardo Bastos, que é CEO da MyCarbon. Acho que é um privilégio a gente poder ter essa oportunidade de ouvir tanto representantes do governo quanto o representante do setor privado, que tem pleno domínio do tema que é objeto dessa nossa discussão de hoje, que é o mercado de carbono e o futuro dele no Brasil, considerando, sobretudo, esse contexto em que temos uma nova regulação sobre a matéria, o Decreto 11.075, que foi editado em maio desse ano, que, além de estabelecer procedimentos para a elaboração de planos setoriais de mitigação para a mudança climática, ele cria um instrumento de operacionalização de um mercado, que é o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SINARE. Então, passando já a palavra para o Marcelo, por gentileza. Marcelo, fica à vontade, por favor, para passar as suas impressões. A gente sabe que você teve um trabalho muito próximo da elaboração desse decreto. Seria muito interessante para todos nós ouvirmos um pouco todo o racional, todas as intenções por trás desse instrumento. Marcelo, obrigado pela sua participação. Imagina. Bom dia a todos. Satisfação estar com vocês aqui hoje. Primeiramente, obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Pelo meu relógio aqui, eu consegui entrar pontualmente às 10 horas, embora o elevador aqui do andar que eu tivesse não tenha contribuído muito. Mas acho que eu tentei manter a pontualidade britânica, tá? Tá perfeito. Edu, muito bom estar aqui com você, como sempre. Obrigado pelo convite. Para a gente aqui, para mim pessoalmente, é sempre uma alegria e uma satisfação, a oportunidade de poder estar discorrendo sobre esse assunto, mas acho que não é só uma satisfação pessoal, acho que é parte do trabalho, a gente também trazer a informação diretamente no chão e com o mínimo de intermediários possíveis para causar menos ruídos de comunicação possíveis, né? Sobre as iniciativas e sobre o que tem por trás das iniciativas. Acho que é muito bacana essa oportunidade da gente poder contar o que tem de racional por trás e como é que as ações são encaminhadas. Muitas vezes, para quem está só vendo os resultados das ações, fica difícil de entender o big picture, né? O cenário maior, né? Mas é isso. Então, obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, vou tentar trazer só uma breve explanação. Vou propor fazer uma entradinha breve e aí devolvo a palavra e aí acho que o Edu traz também. A gente vai tabelando aqui, pode ser? Senão a gente vai entrar numa dinâmica de palestra longa e fica meio boring aí, meio chato. Tá bom? Perfeito. Pessoal, acho que é assim, ó, quando a gente vai falar de... E aí eu vou puxar aqui para a sua pergunta, tá, Guilherme? Falar especificamente sobre o decreto. A gente pode falar depois sobre o mercado de uma maneira mais ampla, mas vou falar especificamente sobre o decreto no âmbito do mercado. Eu acho que para a gente começar essa conversa, acho que é importante que o público que esteja nos assistindo interiorize a premissa de que o decreto ele é o executivo caminhando até o limite da onde está previsto em termos legais e daquilo que é possível caminhar em termos de avanço na regulamentação para o mercado de carbono no Brasil.
Tá? Acho que isso é muito importante, porque a gente está com uma legislação, que é a Política Nacional de Mudança do Clima, está fazendo um aniversário de quase 13 anos, está vindo para quase 13 anos de aniversário, mais de 12 anos de espera de regulamentação, para tratar desses assuntos tão importantes e que até agora não tinha conseguido encontrar os caminhos para ser regulamentado. E é compreensível, a gente entende o porquê disso, e um tema bastante complexo, né? Um tema bastante multidisciplinar, complexo, técnico, polêmico. Eu acho que não é trivial encarar uma regulamentação, e não é trivial fazer um decreto como esse que a gente teve a oportunidade, aí, e acho que teve o ambiente apropriado, inclusive um momento apropriado para fazer, né? É um conjunto de fatores que tornam os momentos apropriados para as políticas públicas andarem, né? Você me escuta, Edu? Edu? Oi, oi, oi. Sim, acho que estamos todos escutando. Estou vendo você travado aqui. Estou vendo você travado, Guilherme. Oi, então, ouvimos bem. Se não estiver me escutando, me avisa, tá? Porque eu estou com a tua imagem travada aqui para mim. Tá, ouvimos bem. Perfeito. Então, pessoal, qual que é a lógica por trás desse decreto? Eu acho que, assim, quando a gente está falando do enfrentamento da situação climática, estamos falando de um escopo de atuação extremamente amplo, né? Extremamente complexo, multitasking, que depende do engajamento de todos. E eu acho que a gente consegue avançar enquanto coletivo da sociedade, cada um vindo e cada um fazendo aquilo que lhe cabe dentro do momento que lhe cabe, e empurrando a agenda para frente. Então, o que eu tô dizendo aqui? Toda vez que a gente fala do decreto, é importante que fique claro qual é o avanço que o decreto está aportando, quais são os avanços que ele está trazendo e de que ele está representando o limite do avanço possível até o momento, né? A expectativa que a gente tenha de futuros avanços, que nós temos muito avanço para fazer em termos da ciência climática e das ações climáticas, a gente tem muito avanço para fazer nas próximas décadas, né? Mas as expectativas de avanços futuros, elas não são justificativas, elas não são razões para que a gente não promova os avanços atuais que são possíveis e são factíveis. Tá? Então, acho que esse é o racional que tem por trás do decreto. O decreto ele vem empurrando a agenda, fomentando a agenda, avançando a agenda, tá? Dentro daquilo que é possível no dia de hoje, né? Inclusive trazendo a força necessária, o ambiente necessário, o fomento necessário para que os avanços futuros que precisam surgir ganhem força, ganhem contexto na sociedade, ganhem espaço dentro do diálogo social e político. Tá? Não sei se está claro isso para vocês. Acho que eu queria só fazer essa introdução e aí jogar a bola aqui para o Edu, e depois a gente vai falando de uma maneira podemos falar mais tecnicamente sobre o decreto. Acho que esse esclarecimento inicial é importante e é bom que a gente sempre comece dessa premissa. Ótimo, Eduardo. Nesse contexto em que se busca o máximo avanço possível dentro dos limites da lei, se você puder dividir um pouco como que o mercado recebe esse avanço e como que ele enxerga essa instrumentalização que se começa a fazer para colocar de pé o mercado no Brasil no futuro. Como é que você enxerga o mercado recebendo essa introdução, né? Obrigado, Guilherme, pela pergunta, pela oportunidade, né, de estar aqui na BRICAM e estar junto com o Marcelo aqui, sempre bom, Marcelão, a gente está junto, podendo contribuir para essa discussão. Como o mercado enxergou, né, esse lançamento? Foi algo que a gente esperava bastante. Eu
creio que posso dizer por vários dos atores, né, que estão nesse mercado, quer dizer, a gente está há pelo menos uma década ou mais, né, esperando uma regulação. Muita gente queria, né, um PL, quer dizer, que saísse um projeto de lei, que saísse a lei, que saísse um decreto, mas a gente entende, Marcelo, assino embaixo o seu comentário, foi o possível, né? Então, assim, foi o que deu para fazer dentro do escopo do Ministério, do Executivo. Então, não é papel do Executivo construir lei, é regulamentá-las, né, através de um decreto. Então, deixa aqui um espaço muito importante que a gente ainda precisa seguir, que é a legislação. Então, a gente precisa construir uma legislação de carbono. Talvez muito difícil que ela aconteça nesse final de mandato legislativo, talvez fique para o próximo ano, enquanto legislativo, mas o decreto ele traz 2 pontos muito importantes e que precisam ser mantidos, né, numa eventual legislação e nos decretos que vão regular, que é o SINARE, né? Você, Guilherme, comentou, Marcelão comentou. É importantíssimo ter um registro, ter um repositório, né, dos dados. E é importante a gente lembrar que o SINARE ele tem essa característica do registro, da integração e de inventários, né? Então, assim, isso é um ponto importante, porque no SINARE você vai poder fazer o registro de emissões, remoções, compensações, também de integrar o SINARE no futuro mercado, né? Então, todos nós, como sociedade, a gente entende que precisa ter, seguiremos trabalhando, né, com isso, dialogando com o Congresso Nacional, dialogando com o Executivo, para que a gente tenha, né, um projeto de lei, preferencialmente um projeto de lei que vá no modelo cap and trade, não de imposto, mas é interessantíssimo já ter, né, o SINARE como uma base onde você pode, então, colocar ali um repositório de dados. E o que é importante também, que é super interessante, algo inovador, ali dentro também tem, né, a possibilidade de você colocar os seus inventários, e isso é super importante para a temática de MRV, medição, reporte e verificação, que é a base de um futuro mercado. Um outro ponto importante, né, o decreto ele cria, né, o CCRE, o Crédito Certificado de Redução de Emissões, e esse crédito certificado de redução de emissões, ele é um crédito daquilo que foi registrado no SINARE, né? Então, ele em si não é um crédito de carbono, mas o que é super interessante nele, é o segundo ponto aqui que eu reforço que foi ótimo, parabenizei publicamente lá no evento do Rio, parabenizo aqui de novo, né, Marcelo e toda a equipe, é de sinalizar uma natureza de carbono como um ativo ambiental e um ativo financeiro. Isso é super importante se a gente quiser, no futuro, movimentar esse carbono, por exemplo, na Bolsa, né? O CBIL, você pode fazer essa movimentação porque tem uma legislação que diz que ele pode ser movimentado. Carbono hoje ainda não. Então, ter essa sinalização no decreto, né, do carbono como um ativo ambiental e financeiro é bastante positivo, e eu diria esses 2 pontos, né, o do SINARE e do ativo, são os 2 pontos talvez aí os centrais nesse decreto. Dito isso, meu último comentário aqui de mercado, né, desafios e oportunidades, a gente tem um desafio, né, grande no Brasil de ter uma demanda muito maior que a oferta, né? Então, isso é dado, né? A gente, todos os operadores que estão no mercado estão sentindo isso, né? Você tem cada vez mais empresas e países comprometidos com esse pathway to net zero, né? Então, essa jornada para o net zero, várias empresas, inclusive antecipando, vários países antecipando as suas ambições climáticas, entendendo que o mundo precisa ter mais ambição climática, mas, do outro lado, a gente tem um sistema de medição, verificação e reporte, né, o MRV, que leva tempo para acontecer. Então, hoje, você vai fazer um projeto de carbono, você vai levar pelo menos 2 anos para ter esses créditos. Então, isso não é compatível com a urgência climática, mas
por um outro lado, é compatível com toda a demanda de transparência, integridade que o mercado exige. Então, assim, a gente vai ter que achar um caminho para acelerar essa maturação dos projetos, porque o mundo está precisando, mas o Brasil, se quiser entrar de verdade nesse jogo, a gente vai ter que criar cada vez mais mecanismos de MRV tropicalizados e acessíveis, né? Então, hoje ainda é muito caro fazer o MRV, em muitos casos é mais caro até do que o valor do carbono. Então, a gente vai ter que trabalhar isso cada vez mais. Vai ser super importante a participação de atores públicos e privados, mas particularmente, no exemplo do agro, né, que tem um peso importante nas emissões brasileiras, por exemplo, da Embrapa e de outros órgãos, né, de pesquisa, para viabilizar, né, essas metodologias cada vez mais acessíveis para que todos os produtores consigam, né, se integrar, reduzir as emissões e gerar excedentes que vão poder ser usados em outros setores, por exemplo, industriais. De oportunidade, a grande oportunidade aqui, né, as duas maiores que eu deixo só a reflexão Nature-Based Solutions, né, para todo mundo que está no mercado, é uma palavra que a gente vem falando há muito tempo, mas eu queria só reforçar para quem está assistindo a gente e ouvindo talvez pela primeira vez. Nature-Based Solutions é o the name of the game, usando o termo em inglês, né? Esse é o grande diferencial do Brasil. A gente pode gerar crédito em outras áreas? Pode. Mas em soluções baseadas em natureza, uma tradução do Nature-Based Solutions, em soluções baseadas em natureza, todos os grandes atores do mercado dizem que o Brasil tem de 25% a 35% do potencial desse mercado. É aí que está o grande diferencial do Brasil em poder gerar créditos de soluções baseadas em natureza. É aí que a gente tem que olhar com muito carinho. E o segundo ponto é o tamanho do mercado, né? Então, a gente está falando de um mercado voluntário que o último número oficial fala em 1 bilhão do ano retrasado. A gente sabe que o ano passado movimentou 2 bilhões de dólares, mas ele tem uma estimativa de chegar em 100 bilhões até 2030. Então, é um mercado que vai crescer mais percentualmente, mas se a gente olhar o mercado regulado, e essa é a importância da regulação, né, de a gente avançar na regulação, o mercado regulado ele movimentou 280 bilhões de dólares o ano retrasado e deve ultrapassar 1 trilhão até 2030. Então, percentualmente ele cresce menos, mas a base, né, de partida é pelo menos 3 vezes maior do que o limite que o voluntário deve chegar. Isso é fácil ver, né? RenovaBio, né, os CBIOS, se não tivesse mercado regulado, dificilmente, né, chegariam a mais de R$100, que é o preço que está hoje. Então, assim, é super importante ter regulação. A gente, como latino, né, em geral, não gosta, né, de regulação, mas é super importante, né? Esse mercado ele demanda regulação. E por isso, mais uma vez, né, assim, a gente entende super positivo essa movimentação do Ministério do Meio Ambiente ao criar esse decreto, entendendo que a gente vai ter que se mobilizar para aperfeiçoá-lo, mas foi um caminho excelente, né, de ter dado o primeiro passo, né, uma grande caminhada se faz no primeiro passo, né, então acho que a gente está indo no rumo certo. Obrigado. Legal. Queria pegar o destaque que você deu, Eduardo, ao Sinari, e até com o fim de nivelar um pouco a audiência, que talvez não esteja muito familiarizada com esse tema, pedir para o Marcelo, por gentileza, para ele explicar um pouco o racional do Sinari. Ele é um sistema que ainda está sujeito a alguma regulamentação pelos Ministérios do Meio Ambiente e Economia. Se há já alguma previsão, algum andamento, alguma movimentação nesse sentido de regulamentação. Marcelo, se puder explorar um pouquinho a importância do Sinari nesse contexto e as expectativas de uma delimitação mais clara dos seus contornos. Claro, Guilherme. Quero só aproveitar também quero puxar o fio aqui um pouquinho do que o Edu trouxe, pegar o gancho para falar algumas questões.
E aí a gente fala um pouquinho sobre a expectativa do Sinari. Falta ainda uma boa regulamentação sobre o Sinari, tá? O decreto ele prevê que será estabelecido um caderno de regras, aí vamos dizer, né? De funcionamento do Sinari. Então, assim, o decreto ele basicamente, esse é um tipo de regulamentação bastante extensa para você trazer ela para dentro de um decreto, né? E que ela precisa, inclusive, do avanço da sua elaboração. Tá? Mas, assim, o que o decreto faz é dizer, olha, o Sinari está nascendo, ele vai ser construído, e aí o conjunto de regras para atuar e conversar e se integrar ao Sinari vai ser estabelecido em normativo futuro, tá? Que é muito mais complexo e amplo do que você vai publicar dentro de um decreto. Tá? Agora, eu quero só para não perder aqui... O Edu trouxe uma coisa, e eu acho que é bacana a gente aproveitar essa colocação para trazer um esclarecimento sobre o racional que existe por trás. Tá? Isso não está escrito textualmente no decreto, mas existe um racional por trás, que é um racional que tem toda a lógica de construção do decreto. Você tem um racional onde todo CCRE é um crédito de carbono, mas nem todo crédito de carbono é um CCRE. Tá? Acho que isso é importante. Tá? Então, assim, o trabalho que está sendo feito para a regulamentação do Sinari e para os critérios de elegibilidade, por assim dizer, para registro, né, daquilo que vai ser reconhecido como um CCRE, tá? Lembrando que aquilo que é o CCRE é aquele crédito que ele tem uma qualidade de integridade ambiental e de qualidade, de rastreabilidade, de transparência, de critérios mínimos, suficiente para ser considerado como um crédito para batimento de metas de redução, no âmbito dos compromissos firmados junto ao governo federal. Tá? Então, isso tem que ficar claro, eu acho que isso é importante. Tá? Então, aquilo que é o CCRE é o tipo de carbono com uma qualidade tal que pode ser considerado para o cumprimento das suas metas, tá? Firmadas em frente ao governo federal. Tá? Ou seja, todo CCRE vai ter minimamente um critério de qualidade para ser considerado um crédito de carbono. Mas nem todo aquilo que é considerado crédito de carbono no mundo, talvez necessariamente tenha o critério de qualidade para ser considerado um CCRE. Então, acho que isso é uma coisa importante. Tá? Acho que a expectativa é que você tenha um CCRE como realmente um crédito de carbono da mais alta integridade. Né? Agora, o mundo ele é plural e não é papel do governo ficar regulamentando o que o mercado voluntário está fazendo. Tá? Acho que essa é uma outra oportunidade. Estou pegando o gancho nessa nossa conversa aqui para também já esclarecer um outro mito que existe por trás do decreto, que às vezes fica mal entendido, de que o decreto se propõe a regulamentar o mercado voluntário. Não pode estar mais distante da verdade isso. Né? Não tem nada a ver com regulamentação de mercado voluntário. Mas o mercado voluntário pode, se assim desejar, de maneira voluntária, se beneficiar do Sinari. Por quê? Qual que é uma das grandes lógicas do Sinari, Guilherme? E aí o Edu também, acho que depois pode comentar sobre isso. E agora eu já vou trazer um pouco mais para o Sinari. Todo mundo que mexe com carbono nesse país, e basicamente no mundo como um todo, né, sofre uma grandíssima dor, tá, de uma concentração bastante elevada dos atores internacionais, né, que estão envolvidos nessa cadeia de custódia, e sofrem uma grande dor para nós brasileiros, com as taxas de câmbio, inclusive, né, onde a gente tem essa cadeia de custódia lastreada em dólar, tá? A gente acaba sofrendo com uma grande dor de uma centralização de atores no âmbito internacional, uma grande dor com prazos bastante dilatados e extensos no desenvolvimento, no processo de aprovação e validação de um processo, de um projeto, e com altos custos de transação. Tá? Então, acho que é legal a gente poder falar sobre isso, Guilherme, porque começa a trazer um pouco aqui para o nosso pessoal que está assistindo a gente, de que
esse decreto ele foi trabalhado sob uma ótica de visão técnica, né, com muita conversa, com muito engajamento com quem está no mundo real, no chão, fazendo o mercado de carbono acontecer. O mercado de carbono voluntário está pujante, como o Eduardo falou. Nós temos um problema de disponibilização. Não está faltando demanda, pelo contrário, né? A gente tem um problema de conseguir suprir a demanda aqui no país. E a gente tem uma série de travas e dores para isso. Então, é importante que entenda que o racional por trás do decreto, ele é um racional de uma política pública, mas é uma política pública feita num embasamento técnico, dentro de uma leitura de uma visão técnica de quem sabe o que está acontecendo no mundo real, quais são as dores reais, e buscando aportar determinados mecanismos que alavanquem e destravem, ou pelo menos melhorem muito essas dores. E aí vamos trazer um pouco aqui vamos fazer um exemplo mais prático, didático. Tá? O mercado voluntário, se assim desejar, ele vai poder buscar o registro dos seus créditos junto ao Sinari, se assim lhe convier, se for conveniente, se ele desejar fazer isso. Tá? Mas o que o Sinari acaba promovendo, o que a gente entende que o mecanismo do Sinari vai acabar promovendo na sociedade? O Sinari, Guilherme, ele nada mais é do que uma central de registro, tá? Federal. Ele não é um custodiante, tá? Mas ele dá a disponibilização, ele dá a possibilidade de que você registre essas categorias de informação, como o Eduardo disse. E aí depois a gente fala um pouco melhor sobre as categorias de informação, que eu acho que é um grande ativo também que a sociedade brasileira recebeu com essas categorias de possibilidade de registro. Mas o Sinari ele está possibilitando que eu registre determinadas informações, tá? E ele acaba possibilitando que você crie toda uma cadeia, todo um ecossistema de negócios, toda uma oportunidade de criação de novos atores dentro de um ambiente privado de negócios, né, que venham suprir essas lacunas e venham suprir essas demandas por essas dores que precisam ser endereçadas para que o mercado tome a escala necessária, tenha suas reduções de prazo, continue garantindo a integridade ambiental, a transparência, a rastreabilidade e tenha os seus custos de transação diminuídos. Então, basicamente, o que o Sinari propicia, e recentemente a gente está lendo matérias de uma grande organização que está envolvida com o tema há muito tempo, que está criando uma empresa de registro e de certificação, uma empresa de certificação de atributos, porque já está vindo dentro do lastro dessa lógica. O que a regulamentação do Sinari deve trazer, Guilherme, como está previsto no decreto, ele vai trazer critérios de qualidade para o credenciamento de entidades que estarão aptas a reportar e fornecer informações ao Sinari. Tudo de maneira automatizada, tudo de maneira muito dinâmica. O SERPRO está trabalhando nos protótipos já do Sinari, já está bem avançado. Tá? Inclusive, eu tenho hoje à tarde aqui uma nova reunião para ver já o terceiro módulo de protótipo. Ele já está bastante avançado e muito tecnológico, com APIs, onde essas entidades credenciadas vão poder se conectar através de uma API e informar aquilo para uma central de registro. Mas veja, as regras de credenciamento dessas não são só as regras para consideração do que é um CCRE ou as regras de qualidade para o registro da informação, são também as regras de qualidade para o credenciamento das entidades, que são as entidades que vão poder se comunicar com o Sinari. Tá? E dentro dessas regras vem todo uma orientação, um guidebook, né? um regramento sobre a mais alta preocupação com compliance, com transparência e com garantia de que aquelas entidades que estão reportando estão cumprindo todos os seus critérios de governança, todos os seus critérios de compliance, né? E estão se responsabilizando pela informação fornecida. Porque, afinal de contas, é reporte de informação, tá? Ambiental /econômica, tá? Para o governo federal de maneira oficial. Tá? Mas olha que bacana o que nós estamos falando. A gente está possibilitando que no Brasil comecem a surgir uma gama de novas e plurais centrais de custódia, por assim dizer.
E essas centrais de custódia vão se credenciar junto ao SINARE, elas estão garantindo dentro do seu processo interno de governança e de compliance, e elas são responsáveis por isso, em frente ao governo, tá? de que aquela informação que elas estão fornecendo é verdadeira. Agora, qual é a tendência quando eu possibilito que você tenha novos e diversos atores surgindo dentro do país, lastreados dentro da mais alta qualidade? A tendência é que eu diminua, eu aumente a competitividade, eu saia da obrigatoriedade do vínculo da dolarização do processo, da geração do crédito no país, né? E eu acabe aumentando a competitividade, diminuindo custo de transação, diminuindo tempo de desenvolvimento, né? E certamente gerando muitas oportunidades de negócio, muitas oportunidades de trabalho, é o trabalho verde que a gente fala, né? Acho que está super lastreado dentro dessa cadeia de emprego verde, de trabalho verde, né? É um fomento ao aquecimento da economia de carbono dentro do país, né? Acho que isso é muito importante. Acho que essa é uma entrega muito importante do SINARE, que poucas vezes ela é percebida e ela demanda um nível de entendimento do funcionamento das coisas mais aprofundado para entender isso. Mas acho que nós estamos falando com um público aqui que é um público que já está num nível mais familiarizado com o tema, vale a pena fazer esse esclarecimento. Não é toda live que eu faço que eu consigo trazer esse nível de esclarecimento, mas acho que hoje ele se fez necessária uma boa oportunidade de a gente falar sobre isso. E aí, Guilherme, tem uma outra questão que são sobre como é que o SINARE permite, aí, previsto já em decreto, né, não está passivo de regulamentação, ele permite, o SINARE basicamente ele tem 2 módulos, tá, que são módulos distintos. Ele tem um módulo de mercado, por assim dizer, stricto sensu, tá? E eu agora me apropriei desse termo, mercado stricto sensu e mercado lato sensu, um termo cunhado pela nossa querida colega Natália Renteria, que ela teve uma habilidade, acho que incrível, de fazer um artigo. Ela fez um artigo público na mídia, fazendo uma interpretação. Logo que o decreto foi lançado, ela fez um artigo público fazendo uma interpretação do decreto, e acho que ela teve uma sensibilidade, uma perspicácia de interpretar o que estava escrito ali, que poucas pessoas tiveram, provavelmente. E ela, com muita experiência, conseguiu capturar, e ela trouxe isso. Poxa, o decreto é muito interessante porque ele traz mecanismos para o mercado stricto sensu e para o mercado lato sensu. E eu defendo essa tese, quem me conhece, a gente conversa sobre MRV há muito tempo, né, Edu? Eu tenho uma impressão muito grande de que o mercado lato sensu, ele também é extremamente importante, e no médio e longo prazo ele vai acabar se sobrepondo. Ele é o grande mercado, né, o mercado lato sensu, e o mercado stricto sensu é um caminho para o mercado lato sensu, na verdade. Tá? Eu gostei muito dessa terminologia que ela criou, então agradeço, tá, Natália, eu estou me apropriando dela. E basicamente o SINARE ele vai ter um módulo de mercado, onde a gente estaria tratando do stricto sensu, realmente dos créditos, dos débitos, das transações, das aposentadorias, dentro dessa lógica de créditos e débitos CCRS, tá? O mercado mesmo que está gerando aquele token, que está gerando aquele papel, que está gerando aquele crédito especificamente, e que está registrando todas as suas aposentadorias. Esse módulo ele vai se prestar basicamente a registrar todo, qualquer e absoluto movimento, tá, que um crédito vai ter desde o momento do seu nascimento até a sua aposentadoria. Qualquer transação que foi feita, mudança de mão, o que aconteceu vai estar registrado, tá? E, por um outro lado, você tem um módulo apartado, que é um módulo que te permite, né, e aí de maneira muito inovadora, mas ao mesmo tempo extremamente importante, estratégica, relevante para a economia brasileira, e não diria nem só para a economia brasileira, Guilherme, eu acho que ela é importante dentro dessa construção do enfrentamento do desafio que o mundo está se propondo a fazer, né, que é um módulo apartado que permite a gente registrar pegada de carbono, né, de processos, produtos, atividades, né, e ainda se eu quiser diferenciar, eu ainda posso registrar carbono estocado em vegetação nativa, carbono estocado no solo, carbono azul, que seria esse relacionado com áreas oceânicas, marítimas, costeiras, e ainda aquilo que foi determinado como uma unidade de estoque de carbono, já prevendo de que certamente as cabeças brilhantes que estão envolvidas com isso, daqui a pouco, na próxima curva,
e que a gente às vezes não está enxergando, vai começar a entender que existem outras formas de estoque de carbono, para além dessas 3 diferenciações específicas. Então, você teve uma criação desse termo unidade de estoque de carbono para que você não limitasse as possibilidades de registro a essas três frentes que foram destacadas, por assim dizer, tá? Mas, basicamente, o Sinari está permitindo que você registre pegada de carbono e registre estoque de carbono, nas suas mais diversas formas. Isso já está ganhando uma relevância bastante interessante, né? Acho que no mundo, no comércio, e aí como uma Câmara de Comércio, acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, cada vez mais a economia brasileira vai poder ter de maneira transparente, de maneira linear, de maneira metodologicamente uniforme e comparável no âmbito internacional, né? Eu vou poder registrar aqui qual é a pegada de carbono de um determinado produto produzido no Brasil. E aí eu vou poder atrelar isso como atributo de produto. Esse é o tal do mercado lato sensu que a gente fala e que tende a ficar muito relevante nos próximos anos. Então, acho que essa também é uma outra inovação importante que o decreto traz, e todas essas inovações, elas são importantíssimas que sejam mantidas em futuras atualizações legais, como o Eduardo falou, né? Todos nós que estamos trabalhando pelo tema, a gente está toda hora empurrando para que o próximo passo aconteça, né? Mas nós temos que ter cuidado para que o próximo passo aconteça, respeitando os ganhos que já foram obtidos, né? Não adianta, às vezes, a gente dar 2 passos para determinado assunto e acabar retrocedendo 7, 8 passos em outros assuntos, que são importantes para o país. Então, acho que isso é importante. Eu reforço aqui as palavras do Edu, eu estou 100% de acordo. Eu acho que a gente precisa avançar, sim, com uma nova atualização legal, assim que for possível, mas tendo sempre um entendimento de respeitar aquilo que é muito positivo e que já foi construído até hoje, né? E eu não estou falando isso porque eu tive envolvido ali, eu não tenho apego muito pelas coisas, não. Eu tenho realmente um compromisso muito forte de a gente fazer aquilo que tem um entendimento técnico que é o melhor para a sociedade. E eu acho que essas entregas que foram feitas para a sociedade, que estão colocadas hoje aqui, elas são realmente muito importantes para essa agenda do carbono, para essa agenda do enfrentamento e para essa agenda da consolidação do mercado sério no Brasil, do mercado realmente confiável, né? Que está buscando resolver as dores e as travas de quem está trabalhando nele, né? Obrigado, Marcelo. Excelentes esclarecimentos. Eu queria, diante disso, e aproveitando que a gente está agora entrando nos últimos 20 minutos, a gente já está recebendo algumas perguntas da audiência. Queria começar pela pergunta do Nicholas Burridge. Ele é presidente da Bridgem aqui do Rio. Ele parabeniza a excelente apresentação que foi feita até aqui e pergunta o seguinte: ele diz que, olha, recentemente nós na Câmara nós recebemos o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, num webinar onde ele apresentou uma iniciativa onde o Estado do Rio ele atuará na facilitação e fomento de uma criação de uma bolsa de ativos sustentáveis no Rio de Janeiro. E pergunta, né, que dado o fato de que o Brasil ele tem entre 25% e 35% do potencial mercado de Nature-Based Solutions, como vocês veem essa iniciativa? O Brasil ele pode ser um protagonista não só no mercado local, mas também no mercado global? Então, ele gostaria de ter uma visão de vocês sobre essa iniciativa no Estado do Rio, dessa bolsa de ativos sustentáveis. Eduardo, como é que você enxerga essa iniciativa nesse contexto? Obrigado, Guilherme, obrigado pela pergunta, né? Eu acho louvável em que pese bolsa em geral está no lugar que compra, não no lugar que vende. Então, eu acho, infelizmente, como brasileiro, mas eu acho pouco provável, né, que isso viceje. Hoje a gente tem 3 grandes movimentos de bolsas globais de carbono. Uma em Nova York, puxada pela Nasdaq, uma em Dubai,
e uma em Singapura, puxada muito pelo Banco Mundial. E essas 3 bolsas estão próximas dos, enfim, de 3 dos 4 ou 5 maiores mercados do mundo, né? Singapura está perto da China, que tem 1/3 das emissões do planeta Terra, e com certeza em 10 anos a China será o maior comprador de carbono. Então, se eu tivesse que apostar em uma bolsa só, definitivamente seria essa. Existe uma visão, obviamente Londres, né, e aqui na Câmara Britânica fica fácil, né, eu dizer isso, vocês sabem disso. Londres é um centro financeiro do mundo, muitas commodities são movimentadas ali, então existiria, né, uma ideia normal de montar ali, mas hoje tem uma visão de que não, tudo bem de apoiar qualquer uma dessas 3 ou eventualmente as 3. O grande desafio que a gente tem, vale também pela brasileira, né? Eu vi a pergunta, né? Falando até do 25% a 35%, nós estamos falando de um mercado de 1 trilhão, lógico, né? Você fala, poxa, são 250 bilhões, né? É muito recurso para a gente deixar ser transacionado fora. Mas o desafio é que hoje ainda não tem liquidez, pelos motivos que o Marcelo comentou muito bem, dessa cadeia, né, de custódia ainda está muito centralizada, ainda tem um custo de transação muito alto. Então, o que está sendo criado, na verdade, são marketplaces, né, são ambientes para troca de mercado, e aí, se no futuro a gente conseguir sair do estrito senso para o lato senso, né? Adoro, né? A Nath é uma amiga querida aí que tem ajudado, batalhado bastante nesse setor. Aí sim a gente consegue, né? Então, hoje, como uma trader, né, de carbono que a gente também uma das coisas que a gente tem discutido demais carbono hoje é uma commodity, mas é uma commodity não fungível. E uma maneira talvez simples aqui de explicar, né, para quem não está nesse mercado, ninguém tem obrigação, né, de saber o que é o fungível e não fungível, mas é como 1 metro quadrado, né? Então, se 1 metro quadrado tem 1 metro quadrado em qualquer lugar do mundo, mas 1 metro quadrado de um apartamento no Leblon tem um preço diferente de 1 metro quadrado em Parelheiros, por exemplo, em São Paulo, que tem diferença de 1 metro quadrado no Lago Sul de Brasília. Poxa, mas é tudo 1 metro quadrado? Sim, né? Mas eles têm características diferentes e, portanto, preços diferentes. Né? Hoje a gente trada carbono de $3, a gente trada carbono de $1.500 a tonelada. Né? Então, imagina isso para um trader, o desespero que né, você não poder dizer, gente, por favor, né, me dá um valor mínimo aqui, né, e aí a gente consegue arbitrar melhor. Isso ainda não existe. Então, existem alguns setores que precisam movimentar muito e que estão puxando essa discussão para tentar ter um carbono específico para aquele setor. Energia, por exemplo, fez isso, o setor de aviação civil fez isso, né? Então, você cria lá um crédito Corsia, tem um grupo de parâmetros que você tem que seguir. Uma vez que você seguiu, você pode vender o teu carbono para aquele mercado. Poxa, tá certo, tá errado? Não sei, eu sei que o nosso Nature Based Solutions, por exemplo, não pode ser vendido por Corsia, mas mesmo que pudesse, eu não venderia, porque hoje o crédito Corsia vale R$4,50 e a gente gera aqui um crédito que deveria valer pelo menos $30. Então, acho que ainda tem muito ajuste a ser feito. O que eu recomendo para todo mundo que está nesse setor, e Guilherme, né, Marcelo, outros aqui que eu sei que estão há bastante tempo, a gente vai ter 2 anos ainda de ajuste, né? 2 anos para a ONU também regular o mercado internacional, né? O Marcelo comentou bem aqui, né? Tem todo esse esforço de regular o mercado nacional brasileiro. Sinar é um começo, a gente vai ter que ter uma lei para ajudar a pegar todos esses pontos, mas a gente não pode esquecer que o Brasil, como um dos países, né, da ONU e signatários, né, do Acordo de Paris, a gente também tem que olhar a regulamentação do artigo 6, particularmente do 6.2, que vai permitir transação entre países, e do 6.4, que vai permitir transação entre empresas e países. É aí que eu vejo que a gente tem, de longe, o maior potencial, né? O Brasil não é um país
tão industrializado, né? O nosso perfil de emissão é completamente diferente da grande maioria dos outros países do mundo, que tem 80% ligado à indústria, energia, transporte e 20% no resto. A gente é exatamente o contrário, né? A gente tem 80%, quase 75% da emissão ligada com o uso do solo, desmatamento, agricultura e outras atividades, e 20%, 25% no restante. Então, como a gente tem esse perfil diferente, a gente tem essa possibilidade, né, de gerar excedentes para esse mercado que está demandante. Mas para poder vender esse excedente lá fora, idealmente no mercado regulado, e para ter o mercado regulado precisa ter a ONU ajudando. Eu estava sexta-feira passada em Bonn, a sede da ONU de Clima, eu fui lá para conversar, e o que eu escutei lá ainda vai levar de 3 a 5 anos para ter essa regulamentação. Por isso que é tão importante, né, as iniciativas do mercado nacional, junto com o mercado voluntário. Quero só reforçar aqui, Marcelo comentou, mas quero reforçar porque é super importante. Também entendo isso, né? O Sinar e toda essa discussão não tem impacto, não tem a intenção de atrapalhar o mercado voluntário, né? O mercado voluntário seguirá o seu rumo, ele pode ser incluído, mas não tem nenhuma obrigação. Isso é muito bom, justamente para manter, né, o que está acontecendo já hoje. O Brasil, sem sombra de dúvida, pode ser o maior nos dois, né, tanto no regulado quanto no voluntário. Obrigado, Eduardo. Queria agora fazer uma pergunta que foi levantada pelo Giovanni Tomazoni, um amigo, um brilhante advogado ambientalista do Trent Ross Watanabe Advogados. Ele pergunta sobre agro. Talvez, Marcelo, você pudesse dar a sua visão, né? Ele, pensando no agro, né? Qual a visão de vocês sobre atividades agrícolas primárias e secundárias estarem cobertas pelo decreto? Se eventualmente não estiverem cobertas, se haverá a possibilidade de participação no mercado de carbono? A pergunta do Giovanni Tomazoni. Giovanni, na nossa visão está coberto. Assim, só precisamos lembrar o seguinte: o decreto ele não está criando essa cobertura ou essa ausência de cobertura. Quem criou isso foi a Política Nacional de Mudança do Clima em 2009. Né? Então, lá ela estabeleceu quais são os setores que estariam cobertos, e ele tem lá o setor agropecuário. Ele coloca de uma maneira, está escrito de uma maneira bem simples na legislação, mas está falando que, olha, os setores que deverão apresentar os seus planos de mitigação são esse, o setor agropecuário. Então, o nosso entendimento é que está completamente coberto. E que, inclusive, isso é algo extremamente bacana e positivo e importante para um país com as características do nosso. Né? E aí eu estou falando isso dentro de uma ótica aqui de gestor público que está sempre muito preocupado em fazer avançar os instrumentos de gestão ambiental, né? E toda vez que a gente conversa, acho que toda vez que vocês me virem falando sobre isso, vocês vão me escutar falando a mesma coisa. A gente, às vezes, acaba ficando absorvido dentro da questão do mercado de carbono, né? E, às vezes, pode incorrer na tentação de acabar esquecendo que, no final do dia, a base dele é ser um instrumento de gestão ambiental, né? Que esteja promovendo a redução das emissões, que esteja promovendo mitigação de fato, né? E, para fins de governo federal, o interesse em termos ambientais é que a gente consiga ter um instrumento, um alavancador como política pública que promova a mitigação, né? E acho que é nesse sentido, quando você olha para uma lógica das contribuições de emissões brasileiras, né, é bastante complexo eu fazer um instrumento de gestão ambiental que se preze a promover a redução das emissões da economia brasileira, deixando o agro de fora. Né? Acho que isso também é um dos pontos de atenção que a gente precisa ter em consideração em futuras atualizações legais que venham. Tá? Porque muitas das discussões que têm ocorrido no Congresso nesse sentido, muitas das teses, muitas vezes acabam deixando o agro de fora. Tá? A gente consegue compreender dentro de um racional da lógica para mercado de carbono no estricto sensu, qual é o motivo para isso acontecer, principalmente baseado nos benchmarks internacionais, etc. e tal. Mas quando eu olho para uma lógica de gestão pública e de política pública que esteja realmente sendo um indutor de redução das emissões nacionais,
E quando eu olho por uma lógica de mercado lato sensu, é bastante complicado e, na minha visão, totalmente desaconselhável, está deixando o agro fora dessa estruturação, né? Perfeito. Eduardo, quer complementar? Adoraria. Acho que só um ponto relevante aqui. O Marcelo comentou da API, né, de ter um sistema que converse, que consiga fazer o Sinari conversar com outros sistemas. O que é altamente recomendado e no agro, né, a grande política do agro é a política ABC+, né? Foi a política ABC na última década, é a política ABC+, nessa década. Então, recomendo a todos que tiverem mais interesse de verificar lá. O agro, a conta aqui é redonda só para facilitar, mas o agro tem uma emissão próxima a 250 milhões de toneladas e no plano ABC+, ele tem um potencial de captura de 1 gigaton. Ou seja, eu consigo abater 100% da emissão e me sobra 750 milhões de toneladas que a gente poderia compensar 100% da indústria, que é 250 também, aproximadamente, e ainda ter 500 milhões para exportar para o mundo inteiro para compensar emissões em outros países. Então, sim, o agro tem um potencial gigantesco aqui. O Ministério da Agricultura está criando, né, o SIM-ABC, que é um repositório de dados para agricultura de baixo carbono, então, onde esses dados estarão lá, e eu até, Marcelo, eu tive essa oportunidade de comentar lá na SDI, né, no Ministério da Agricultura, a importância, né, já que é o mesmo SERPRO que está desenhando os dois, mas de ter esse diálogo, né, do SIM-ABC com o Sinari, porque o agro, ainda que uma parte do agro não tenha entendido isso, mas o grosso do agro já entendeu, né, que tem muito mais oportunidades do que ameaças nessa agenda. Então, o Brasil tem uma política de Estado, a política ABC tem mais de 10 anos, e a política ABC+, tem exatamente esse horizonte até 2030, para, entre mitigação, remoção, enfim, todo o componente ali, fazer uma redução de 1 gigaton. Isso é muita coisa, gente. Isso o agro brasileiro conseguiria remover, seria um dos 20 maiores países aí, né, de remoção. Então, tem um espaço super interessante que precisa estar, que eu acho que vale a pena, sim, estar contemplado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Acho que a gente está chegando já no fim, mas acho que dá tempo para fazer uma última pergunta do Jefferson Santos, Gabi Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados. Ele pergunta se já há alguma movimentação na CVM para a reavaliação da definição do crédito carbono como valor mobiliário, ou se o governo deixará essa questão para o mercado avaliar a necessidade de uma eventual regulamentação. Posso... Marcelo, se puder dividir um pouco as suas reflexões sobre o tema. Eu acho que eu não posso escrever em fogo, escrever em pedra o que eu estou te falando, mas o que a gente sabe é que já existe, sim. Acho que em todos os setores da economia, em todos os órgãos, existe uma movimentação. Tá? Então, acho que a CVM intensificou o debate. Até onde eu consigo enxergar, a CVM intensificou bastante o debate. Tá? Inclusive, eu tive recentemente, deve ter uns 15 dias, uns 20 dias, eu tive na CVM no Rio, justamente num evento do IBGC com a CVM para tratar sobre o mercado de carbono, etc. e tal. A gente tem um novo diretor da CVM, que é o João Ascioli, que era da economia, do Ministério da Economia, e que teve uma atuação bastante ativa conosco na construção desse decreto, e que hoje ele é um diretor da CVM. Então, é alguém que também está muito inteirado do assunto e que está trazendo e puxando esse assunto de maneira muito forte dentro da CVM. Obrigado, Marcelo. Acho que com isso a gente chega já ao fim dessa conversa. Se eventualmente perguntas que não foram endereçadas aqui, infelizmente a gente não tem tempo para levantar todas elas,
mas eu agradeço de qualquer forma a participação no envio dessas questões, e não posso deixar de agradecer não só a todo o time da Câmara Britânica, a nossa presidente Ana Paula, que sempre deu uma atenção muito especial à agenda climática e ambiental, a minha colega de Comitê de Meio Ambiente, a Bianca Antacli, e os nossos convidados especiais, Eduardo Bastos e Marcelo Freire. Obrigado novamente pela participação. Acho que os esclarecimentos que foram prestados aqui, eles foram muito enriquecedores. Queria agradecer muito a participação de vocês e deixar esses últimos minutinhos aí para alguma palavra final. Começando, Marcelo, por favor. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade do debate. Deixo aqui um abraço para todos. Dentro da medida do possível, da disponibilidade da nossa agenda, contem aqui comigo, sempre para fomentar esse debate, para promover os esclarecimentos necessários, né? E eu deixo aqui faço aqui um convite, uma provocação para que a gente se fortaleça enquanto coletivo preocupado na atuação desse tema, que é um tema tão complexo, né? Assim como a maioria dos temas ambientais, um tema muito complexo, um tema multilateral de fato, né? Onde você tem gases que não respeitam as fronteiras, e que a gente possa estar sempre olhando para esse tema de maneira bastante racional. Que a gente nunca perca a paixão, porque acho que a paixão para a atuação na área ambiental ela é fundamental, é o que renova a nossa resiliência, renova nosso entusiasmo para continuar atuando, mas que a gente siga sempre com uma paixão acesa, mas sem jamais perder a racionalidade, sem jamais perder uma abordagem realmente técnica e fundamentada, né, consolidando cada passo, um atrás do outro, na construção dos próximos passos que precisam vir. Tá? Então, fico aqui à disposição. Obrigado pelo convite. Espero ter podido esclarecer aqui para vocês. Acho que é um assunto que a gente podia ainda ficar mais uma hora conversando, mas espero que a gente tenha conseguido esclarecer os principais pontos e talvez ter trazido aqueles entendimentos que muitas vezes não são tão óbvios dentro dos movimentos que estão em curso aí. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Eduardo? Agradecer, né, imensamente a oportunidade. O recado final que eu deixo, gente, é que hoje nós vivemos, por Covid, guerra, uma crise global de alimentos, de clima e de energia. Isso tem impacto em inflação, tem impacto em várias coisas, mas esses três pilares, alimento, clima e energia, têm impactado o planeta Terra sobremaneira, inclusive o Brasil. O Brasil é reconhecido lá fora como uma potência alimentar, energética e climática. A gente não pode perder essa chance de mostrar para o mundo que a gente pode alimentar, a gente pode gerar energia e descarbonizar ao mesmo tempo. A gente não precisa abrir mão de nenhuma dessas coisas, e se a gente fizer junto, a gente vai conseguir ajudar, contribuir, né, para aquilo que o mundo tanto precisa e a gente, como brasileiro, tanto merece. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, pessoal. Um bom dia para todos. Tchau, tchau. Um abraço.